Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, correção de questões de matemática do concurso realizado pelo Instituto Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano para a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Prova para cargo de pedagogo. Atenção para as informações dos concursos que serão realizados pela banca Acesso, Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, edital publicado. Inscrições serão realizadas de 12 de agosto até 12 de setembro de 2024. Provas marcadas para o dia 13 de outubro de 2024. Atenção! Vagas para pedagogo são 757, ampla concorrência, e 400 vagas portadores de necessidades especiais. Concurso para a Prefeitura de Jaraguá, Goiás. As provas estão marcadas para o dia 8 de setembro de 2024. As inscrições já foram encerradas, portanto, continue no canal e assistam a playlist Instituto Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano. Cliquem na descrição desta videoaula, links dos editais publicados, provas aplicadas pela banca e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico da banca Instituto Acesso. Então, vamos para os comentários das 10 questões que foram propostas para o concurso de pedagogo, nível superior, para a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Antes, algumas informações sobre os conteúdos de raciocínio lógico-matemático. Esse conteúdo que eu estou colocando aqui, eles são comuns para os cargos de nível fundamental completo, nível médio e ensino nível superior. Então, vejam. Raciocínio lógico-matemático. Muita atenção que eles colocaram aqui alguns itens como sendo os objetivos. Então, vejam. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Então, observe que aqui nós temos vários itens que podem ser colocados nesses itens aqui. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático. Aqui eles colocaram aqui, dentre alguns itens, conjuntos numéricos racionais, reais, operações, propriedades, problemas envolvendo as 4 operações nas formas fracionária e decimal, conjuntos dos números numéricos complexos, números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de 3 simples e composta, porcentagem, raciocínio sequencial, incluindo aqui o raciocínio lógico de figuras, de números, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos, compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida a conclusões determinadas. Então, vejam que nós temos aqui muitos itens que serão cobrados pela banca Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano, Instituto Acesso, para os concursos de Aparecida de Goiânia. Mais informações, acessem o canal do professor Bruno do Amaral. Vejam aqui. Então, vamos para as 10 questões deste concurso.
Questão 11. Em uma progressão aritmética, o 10º termo é 53 e a soma dos 5 primeiros termos é 90. O segundo termo dessa progressão é igual a... Então, vejam, uma questão de sequência numérica. O 10º termo, que nós chamamos de A índice 10, é 53. O termo geral de uma PA, lembrando, é A índice N, onde N é a posição do elemento, é o A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. A razão é a diferença de dois termos consecutivos. Então, vejam, o 10º termo, utilizando o termo geral, vai ser o A1 mais 10 menos 1, que multiplica R, que é igual a 53. 10 menos 1 dá 9. Então, nós temos que o primeiro termo mais 9R é 53. Ou seja, um termo qualquer é sempre o primeiro termo mais a posição dele menos 1 vezes R. Por exemplo, se for o 20º termo, é o A1 mais 19R e assim sucessivamente. A soma dos 5 primeiros termos é 90. Então, vejam, o primeiro termo é o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais o A5, que é igual a 90. Vamos escrever aqui cada um desses termos utilizando o termo geral. Então, o A1 é o próprio A1, o A2 é o A1 mais a razão, o A3 é o A1 mais 2 vezes a razão, o A4 é o A1 mais 3 vezes a razão, e o A5 é o A1 mais 4R, que é igual a 90. Somando esse A1 mais A1 mais A1 mais A1 mais A1, eu tenho exatamente 5A1, ou seja, 5 vezes o primeiro termo mais 10R. Então, R, 2R dá 3, 6, 10R igual a 90. Temos aqui duas equações na variável A1 e R. Então, vejam. Vou dividir essa segunda equação aqui por menos 5. Vai ficar menos A1 menos 2R igual a menos 18. E vou colocar a outra equação e vou somar essas duas equações aqui, membro a membro. Menos A1, 1 mais A1 dá 0. 9R menos 2R dá 7R. 53 menos 18 dá 35. Portanto, a razão é 35 dividido por 7, que vai dar exatamente 5. Sabendo a razão, eu tenho como saber o A1. Substituindo, por exemplo, nesta equação aqui. A1 mais 9 vezes 5 igual a 53. Aqui vai dar 45. Então, o A1 é 53 menos 45, que vai dar exatamente 8. Sabendo o A1 e sabendo o R, eu tenho como saber o segundo termo, que é o A índice 2. Aplicando o termo geral, eu tenho que o A1, o A2 vai ser o primeiro termo mais a razão, que dá exatamente 13. Alternativa letra C. Uma outra questão de sequência numérica, só que no caso agora é uma progressão geométrica. Aqui na primeira é progressão aritmética, progressão geométrica. O segundo termo é 128. O sexto termo de uma PG é 128. A razão é 2. Qual a soma dos 10 primeiros termos? Então, vamos lá. O termo geral de uma sequência
geométrica é o primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. Lembrando que a progressão geométrica é uma sequência desse tipo. Por exemplo, 5 o primeiro termo, multiplica por 2 dá 10, multiplica por 2 dá 20, e assim sucessivamente. A razão aqui é 2. O primeiro termo é 5. Então, nós temos que o 128, que é o sexto termo, é o primeiro termo vezes a razão, que é dado que é 2, elevado a 6 menos 1, porque n é 6, que vai dar 2 elevado a 5. 2 elevado à potência 5 é 32. Então, A1 vezes 32 igual a 128. Logo, nós temos que o A1 é 128 dividido por 32, que dá exatamente 4. Observe que para saber a soma de uma PG finita, eu não preciso saber o último termo. Basta saber o primeiro termo, a razão, a quantidade de termos menos 1, dividido por Q menos 1. Então, eu tenho o A1 é 4, a razão é 2, N é 10. Substituindo, eu tenho então aqui que a soma de 10 termos vai ser 4 vezes 2 elevado a 10 menos 1, dividido por 2 menos 1. 2 elevado à potência 10 é 1024. Sempre é conveniente saber as potências de 2. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4. Facilita os cálculos. Então, 2 elevado a 10, 1024 menos 1, que dá 1023, dividido por 2 menos 1, que é 1. Então, vai ficar 4 vezes 1023. Então, a soma dos 10 termos é 4.092, alternativa à letra D. Essas questões aparecem naquele conteúdo que nós citamos como raciocínio sequencial. Não aparece explicitamente progressão aritmética e progressão geométrica. Muita atenção naqueles conteúdos que nós citamos na tela inicial. Questão 13. Em uma empresa, todos os operários trabalham com o mesmo ritmo de produtividade. Sabe-se que 15 desses operários, deixa eu mudar a caneta aqui, 15 desses operários constroem uma ponte em 12 dias, trabalhando 6 horas por dia. Qual é o total de dias em que 20 operários dessa empresa construirão a mesma ponte, trabalhando 8 horas por dia? Então, temos aqui um problema de regra de 3 composta. O que nós vamos fazer? Dividir essas 4 grandezas aqui em causas e efeito. Eu tenho quantas grandezas? Vejam, operários, quantidade de dias, horas por dia e construção de uma ponte. Nós vamos resolver isso aqui utilizando causas e efeito. O que é o efeito? É o resultado de operários trabalhando durante 12 dias, 6 horas por dia. Então, tenho aqui operários, dias, horas por dia. Nós não vamos utilizar as famosas setinha para baixo e setinha para cima. Simplesmente, se eu coloquei aqui causas, operários, dias, horas por dia, o efeito é ponte. Então, construção de uma ponte. Operários, 15, dias, 12, 6 horas por dia. Qual o total de dias para construir uma mesma ponte com 20 operários, 8 horas por dia? Então, eu tenho produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Fazendo o quê?
20 vezes x vezes 8 vezes 1. 20 vezes x vezes 8 vezes 1. 15 vezes 12 vezes 6 vezes 1. Esse 1 aqui não teria nem necessidade de colocar, elemento neutro. Então, se quiserem simplificar, simplifica. Ou então multiplica direto. 160x, 15 vezes 12 vezes 6 dá 1080. Então, x vai ser 1080 dividido por 160, que dá 6,75 dias. Se vocês observarem, não tem alternativa correta. No gabarito da banca aparece como letra D, quer dizer, deu um valor aproximado. Regra de 3 composta, sem setinha. Então, muito importante, pessoal. Sempre dá certo. Tem dúvida? Envie nos comentários. Questão 14. Uma substância radioativa decai exponencialmente a uma taxa de 10% por hora. Se a quantidade inicial é de 500 miligramas, quantos miligramas restará após 3 horas? Uma outra questão de sequência numérica. Só que no caso é uma exponencial. Vejam. A quantidade restante, utilizando a expressão exponencial, é a quantidade inicial multiplicado por 100% menos a taxa que decai, 10%, que é 0,1, transformando isso aqui em forma de decimais. Então, 100% é 1, menos 0,1, e o tempo 3 horas, elevado a 3. Isso aqui vai dar 0,9 elevado a 3. 500 é a quantidade inicial, 0,9 elevado ao cubo dá 0,729. Muito cuidado com esse cálculo. 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9, que dá exatamente 0,729. Portanto, a quantidade após 3 horas vai ser 500 multiplicado por 0,729, que dá 364,5 miligramas, letra E. Raciocínio sequencial. 15. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação. Raciocínio lógico. Leonardo fez doação de sangue e Paulo foi operado. Então, eu tenho aqui uma proposição composta ligada pelo conectivo E, pela conjunção E. Toda vez que nós queremos saber uma negação, a regra dica primeira é a conjunção ou disjunção ou a condicional vai ser mudada. Então, este E aqui muda para ou. Com essa primeira dica, eu já elimino alternativas. Vejam, a primeira aparece ou, a segunda aparece e, então já elimino. A C aparece ou, a D aparece a condicional, então está eliminado. E a E aparece E. Então, ficamos com ou a primeira ou a terceira. Agora, o que é a negação de uma proposição ligada pela conjunção E? Eu tenho que fazer a negação da primeira premissa, que é o P. Leonardo fez doação. Negação, Leonardo não fez doação de sangue. Ou, então, se vocês observarem, as duas alternativas aqui estão corretas. Leonardo não fez doação de sangue, Leonardo não fez doação de sangue. A segunda premissa aqui, eu faço também a negação.
Paulo não foi operado. Portanto, correta. Leonardo não fez doação de sangue ou Paulo não foi operado. Letra C. Estrutura lógica entre pessoas, lugares ou objetos fictícios. É exatamente o conteúdo que está listado na tela inicial. 16. Questão recorrente da banca Access. Sempre aparece. Lembra que eu falei no início? A prova foi efetuada para a Universidade Federal do Agreste, Pernambuco. Aqui estão utilizando a palavra Agreste. Considere a sequência infinita de letras abaixo, sabendo que ela mantém o padrão de repetição. Já apareceu isso aqui em outras provas. Não lembro qual prova. Agora estou lembrando. Guarda Civil. Então, a palavra que eles utilizaram foi guarda. Agora aqui aparece agreste, um pedaço. Então, ele quer saber, se eu continuar essa sequência aqui, qual letra que está na posição 2024? Por quê? A prova foi realizada neste ano, início deste ano. Então, vejam, qual que é a ideia? Reescrevam a sequência, separando o padrão. Então, veja, coloquei aqui, questão recorrente da banca Access. Sempre está aparecendo. É uma questão sempre cobrada pela banca Access. Então, vejam, Agreste, estão vendo aqui? Agreste e AG. Então, já dá para verificar que o padrão aqui é de 5 em 5. Ou seja, esse é o primeiro grupo, este aqui é o segundo grupo, esse aqui é o terceiro grupo, esse aqui é o quarto grupo e assim sucessivamente. Ou seja, vamos verificar. Em 2024, quantos grupos de 5 eu tenho? Basta dividir 2024 por 5. Fazendo essa continha, 2024, logicamente eu já fiz direto, dividido por 5 dá 404 grupos de 5 letras, que dá 2020. E sobra quanto? 4 letras. Então, se vocês observarem, o grupo 404 tem a palavra Agreste. E aqui vai ter ainda um pedacinho, que são 4 letras seguidas. As 4 letras vai ser A, G, R, E, S. Aqui, esse elemento aqui é o 2020, esse aqui é o 2021, esse é o 2022, 2023, 2024. Portanto, a letra que aparece na posição 2024 é a letra E, que estão sempre aparecendo na banca Access. Cuidado. 17. A frase que é equivalente. Se Carlos fizer dieta, então emagrece, é uma outra questão de raciocínio lógico. Sentença equivalente a condicional. Se Carlos fizer dieta, então emagrece. Então, nós temos duas sentenças equivalentes da condicional. Uma, mantém o então. Outra, muda para ou. Vejam, ou esta ou esta. Aqui mantém o então e aqui muda para ou. Então, se vocês observarem, com essa dica aqui eu já elimino a alternativa. A primeira, que aparece o E. Tem que aparecer ou. E. Esse ou correto. Se, somente se é dupla implicação, errado. E aqui aparece ou. Agora vocês vão falar assim, qual das duas eu utilizo? Tem que ser onde aparece ou. Então, isso aqui já está eliminada. Tem que ser exatamente se P. Então, que, se, somente se, faz a negação de P
P, sempre na ordem, é a primeira premissa. E Q, a segunda premissa. Então, negação. Carlos não fez dieta. Vamos lá. Carlos fez dieta, então está errado. Então já está eliminado. Portanto, a única alternativa, letra E. Carlos não fez dieta ou mantém que emagrece. Letra E. Questão sempre recorrente na banca Access. Considere as seguintes afirmações como verdadeiras. Cláudio não é professor. Se Rafael é advogado, então Cláudio é professor. Se Carlos não é engenheiro, então Rafael é advogado. André é contador, ou Carlos não é engenheiro, ou Cláudio é professor. Com base nessas afirmações, é correto. Então, uma outra questão de raciocínio lógico. Pessoal, uma coisa. Se eu não tenho o valor lógico, eu vou colocar sempre todas verdadeiras. Só que aqui já está dizendo que essas afirmações aqui são verdadeiras. Se não tivesse aqui essa palavra, eu colocaria verdadeira também. Então, a primeira proposição simples é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira e a quarta é verdadeira. Pronto. Cláudio não é professor. Aqui está dizendo que Cláudio é professor, então isso aqui é falso. Na condicional, vejam, FV, o que vai dar? FV, segunda premissa, falso, só pode ser aqui ou aqui. Verdadeira só pode ser aqui. Então, eu concluo que Rafael é advogado, é falso. Então, já tenho mais um valor lógico de uma premissa simples. Rafael é advogado, é falso. Então, tenho aqui novamente FV, que é a mesma linha. Portanto, Carlos não é engenheiro, é falso. Agora nós temos aqui ou. Cláudio é professor, falso. Observe. Carlos não é engenheiro, é falso. André é contador, eu preciso saber. Se eu tenho aqui a disjunção exclusiva, que é o ou, o que eu concluo? Se eu tenho o resultado é V, verdade. Então, tenho verdade aqui, verdade aqui. O antecedente é falso. Então, só pode ser isso aqui. Então, André é contador verdadeiro. Agora, vamos examinar. Eu tenho o valor lógico de todas as premissas simples. Sempre a ideia de uma questão de raciocínio lógico, onde tenho várias premissas, é descobrir o valor lógico de cada uma delas, ou seja, se é verdadeiro ou falso. Então, vejam, Carlos não é engenheiro, falso. Rafael é advogado, falso. Então, se eu tenho falso e falso, na tabela verdade aqui é falso. Então, isso aqui está eliminado. Um outro detalhe, sempre eu estou resolvendo questões de raciocínio lógico colocando a tabela verdade. É sempre conveniente saber a tabela verdade, pessoal. Não tem como fugir. Principalmente da tabela verdade da condicional, que é sempre falsa quando é VF, que a turma fala de Vera Fischer. A tabela da conjunção E, ela é só verdadeira quando é VV. Então, vejam, vamos lá. Cláudio não é professor. Aqui está dizendo que é falso. Então, isso aqui é verdade. Cláudio não é professor. Isso aqui é Cláudio é professor. Então, isso aqui é verdade. Desculpa. VF. VF é F. Vejam, eu tenho aqui então VF. Eu não coloquei, então isso aqui, vamos voltar aqui. Isso aqui é V.
VF é falso. André é contador. Verdade. Carlos é engenheiro. Verdade. Portanto, na tabela verdade da conjunção E, V é verdade. Portanto, a letra correta é a letra C. Não há necessidade de examinar a D nem a E. 20. Aliás, eu vou resolver a 18 em virtude do espaço, depois eu resolvo as duas outras. Uma pesquisa realizada em um condomínio de apartamentos com 200 moradores, questão também recorrente, sempre aparecendo, diagrama lógico, utilizando diagrama de Venn. Sobre os espaços comuns, observe o seguinte: 138 utilizam a piscina, 100 utilizaram a sala de musculação, 122 utilizaram a churrasqueira, 65 utilizaram a piscina e a sala de musculação, 78 utilizaram a churrasqueira e a piscina, os dois simultaneamente, e assim sucessivamente. Dentre os pesquisados, o total de moradores que utilizaram apenas a sala de musculação. Então, vejam, diagrama de Venn, eu tenho piscina, musculação, churrasqueira. Quando nós temos aqui várias informações, vocês começam sempre pela intersecção. No caso aqui, eu tenho 9 que nunca utilizou piscina, nem musculação, nem churrasqueira. Então, aqui está a piscina, aqui está a musculação, churrasqueira. Então, vai estar fora. Então, coloquei aqui 9. Agora, vamos achar a intersecção, que é esse pedacinho aqui, que utilizaram a piscina, a sala de musculação e a churrasqueira. 15. Utilizaram a musculação e o espaço da churrasqueira. Eu tenho aqui 41. Musculação, churrasqueira. Só que aqui já tenho 15. Então fica 41 menos 15, 26. Vejam, o que interessa para a gente é aquele que utilizou somente musculação. Então, eu não vou utilizar nem esse, nem esse. Então, eu vou pular aqui churrasqueira e piscina. Churrasqueira e piscina. 78 menos 15, 63. 65 utilizaram piscina e musculação. Então, 65 menos 15, 50. Então, eu tenho aqui 63, 50. 122 utilizaram a churrasqueira. Não precisa saber isso aqui. Então, vou utilizar musculação. 100 utilizaram musculação. Vejam. Menos 50, menos 15, menos 26, dá 9. Já respondi a questão porque ele quer saber quantos utilizaram apenas a musculação. Então, esse dado aqui é irrelevante. Vejam, aqueles que utilizaram musculação, esse está excluído porque utilizou piscina e musculação. Esses 15 utilizaram piscina, churrasqueira e musculação. E aqui utilizaram musculação e churrasqueira. Então, aqueles que utilizaram somente musculação, exatamente 9. Letra B. Questão recorrente. Questão número 20. Em um mercado há um cartaz em que está escrito que 10 abacates custam. Também é uma questão semelhante a um dos concursos já realizados pela banca Access. Então, vejam,
A banca Access sempre tem um padrão de questões. Muito importante vocês assistirem às videoaulas do meu canal. 10 abacates custam tanto quanto 8 abacates. 16 tomates custam 12 mangas. 4 mangas custam uma melancia. E uma melancia custa 8 limões. Então, estão vendo que aqui está um encadeamento. Com base nessas informações, o valor de 5 abacates é equivalente a quantos limões? Então, vejam, basta escrever as informações na ordem. 10 abacates é equivalente a 8 tomates. A primeira informação. Segunda informação. 16 tomates custa 12 mangas. 4 mangas custam uma melancia. E uma melancia, 48 limões. São as 4 informações. Então vejam. Uma melancia equivale a 48 limões. Então tem 4 mangas é 48 limões. 16 tomate é 12 vezes quantidade de manga. Então posso escrever o 12 como sendo 3 vezes 4. Só que 4 mangas corresponde a 48 limões. Então 16 tomates é 3 vezes 48 limões, que dá 144 limões. Vamos dividir esta primeira informação por 2. 10 abacates dividido por 2 dá 5 abacates. 8 tomates dividido por 2 dá 4 tomates. Então tem aqui 20 abacates, ou melhor, desculpa, multiplicando por 2. Agora eu tenho 20 abacates igual a 144 limões, uma vez que 16 abacates corresponde a 144 limões. Agora eu vou dividir por 4. Dividindo por 4 dá 5 abacates, 144 limões, aqui vai dar 144 dividido por 4 dá 36. Aliás, já está a resposta. 5 abacates corresponde a 36 limões. Letra D. Estas foram as 10 questões propostas pela banca Access para a Universidade Federal do Agreste. Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das demais videoaulas do meu canal. E se você gostou, não esquece, dá aquele like. Continue no canal, clique na playlist Concursos Aparecida de Goiânia, Jaraguá, Estado de Goiás, Banca Access. Acesso à educação, capacitação profissional e desenvolvimento humano. Quer colaborar com o meu canal? Compartilhe as minhas videoaulas com seus amigos. Todas as videoaulas são gratuitas. O que vocês podem fazer é colaborar de uma forma espontânea, monetariamente, clicando no link Valeu Demais. Ou então, veja na descrição desta videoaula a chave Pix para aqueles que gostariam de colaborar com qualquer quantia. Um grande abraço e até as próximas videoaulas.